Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay, que ele cresce ouvindo, ele não é aceito como é. E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. A segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela... Em Mateus 15,14 diz: será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. E é essa reflexão que eu tenho quando eu vejo as colocações de Lana Holder. Porque assim, o evangelho que não leva a uma transformação de vida não é evangelho. Evangelho não é apenas para acolher a pessoa como ela está, mas é para motivar essa pessoa a ser uma nova criatura na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17, diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. E é isso que me estranha, porque o Evangelho segundo Lana Holder, você precisa permanecer na velha natureza. Quando Jesus diz a Nicodemos em João capítulo 3, do versículo 7, que não vos maravilhes ter dito isso, porque vos é necessário nascer de novo. Ou seja, com essa própria palavra de Jesus Cristo, toda a colocação de Lana Holder cai por terra, porque Deus não nos aceita como somos, mas nos recebe como estamos, que é bem diferente. Então essa colocação dela é totalmente antibíblica, porque o ponto de um cristão genuíno chegar em um homossexual e explicar que ele precisa buscar uma vida de santidade está muito longe de ser homofobia. Na verdade, é um ato de amor sobre a vida desse homossexual. Porque eu vou te dar um texto aqui que não tem nem gênero, só é uma imposição no conceito de santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 7 e 8, nos diz que Deus não nos fez para a impureza, mas nos fez para a santificação. Quem rejeita isso não rejeita os homens, mas rejeita o próprio Deus. Ou seja, esse texto deixa muito claro que quando uma pessoa rejeita a santidade, rejeita Deus. E a santidade é você ser separado para Deus, uma vida para a glória de Deus. E isso implica, como diz o texto, na nossa conduta sexual, ou seja, castidade. Então explicar para um homossexual que um ato de pornografia, de masturbação, de se relacionar com pessoas diferentes é algo que é condenável diante de Deus e que faz a pessoa ficar distante de Deus, isso não é um ato de homofobia, ou muito menos de preconceito. É um ato de amor. Então reflita comigo. A igreja se posiciona com o pecado de adultério, de fornicação e de masturbação a pessoas heterossexuais. Se um homossexual estiver presente nessa pregação, seria algo específico para ele ou para todas as pessoas? Então, esse evangelho inclusivo, que te faz permanecer como você é, que não te leva a conhecer ou viver a santidade de Deus para ter relacionamento com Deus, se o evangelho não te faz entender que somos pecadores e necessitamos de um Salvador e que precisamos buscar uma mudança de vida, se não há um entendimento da sua parte que há sim um juízo de Deus para aqueles que rejeitarem o nome de Jesus e a falta da busca da santidade, ao próprio Senhor Jesus diz em Hebreus 12,14, que segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. Então, literalmente, explicar para um homossexual que ele deve buscar a santidade, que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E que a gente não deve oprimir uma pessoa que é homossexual, mas devemos evangelizar essa pessoa para que ela venha caminhar na verdade e que o Espírito de Deus o convença. Então, cuidado com as pessoas que vocês seguem, que mastigam o meio evangelho e que não conseguem afirmar no evangelho as suas colocações. Porque para uma heresia ser feita, ela não precisa ser propriamente uma mentira, basta ser uma meia-verdade. E de meio evangelho, ninguém verá a Deus.